querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, 2022 terminou. Agora é falar dessa última rodada aí fatídica, do fim melancólico e claro, o mercado da bola para 2023. Então, vamos embora pro vídeo. Aqui na Serrinha, no Ailê Pinheiro, e você sabe que por 14 minutos, do 7 do segundo tempo aos 21, quando o Fortaleza faz seu primeiro gol, o São Paulo estava proporcionando aqui ao seu torcedor o chamado Milagre da Serrinha. Estava se classificando para a fase preliminar da Copa Conmebol Libertadores. Esse sonho durou exatamente 14 minutos. Depois vieram os gols do Fortaleza, que tiraram o São Paulo da competição em sua fase principal e preliminar e o jogaram na competição que disputou essa temporada, a Sul-Americana, a partir do ano que vem. E aí, claro, começaram ao final da partida, né, classificação encerrada, São Paulo em nono, a 1 ponto do Fortaleza, apareceram vários cis ali no vestiário do São Paulo. Ah, se o São Paulo não tivesse perdido para o Fortaleza no Morumbi, tivesse empatado, ele, São Paulo, estaria. Ah, se dos 15 jogos que o São Paulo tivesse vencido um, ele, São Paulo, é que estaria com essa vaga. Mas como o Si não entra em campo, a decisão do São Paulo foi de proporcionar primeiro uma prioridade às Copas para depois tentar o Campeonato Brasileiro, e aí ficaram faltando 2 pontos para o São Paulo chegar ao seu objetivo. Se comparado ao ano passado, o São Paulo só caiu no Paulista, foi campeão e esse ano vice. Nas outras 3 competições ele foi melhor esse ano. No ano passado, o São Paulo na penúltima rodada do Brasileiro brigava para fugir do rebaixamento, hoje brigava para ir para uma Libertadores. Na Sul-Americana chegou a uma decisão e na Copa do Brasil chegou à semifinal, mas o torcedor mesmo assim ainda não está satisfeito e a gente vai acompanhar agora o Rogério Ceni e alguns outros personagens para mostrar a esse torcedor não satisfeito o que eles pensam da campanha do São Paulo e deste final de Brasileirão. Vamos ouvi-los, eles que deixaram agora há pouco aqui o Serrinha. Fica aquela, né? O problema do futebol é que nunca tá bom, né? Se tivesse classificado para pré, ia estar achando ruim porque não classificou direto para Libertadores, né? Como eu falei, nós jogadores, a gente tem a consciência de que o ano foi muito bom com relação a tudo que foi conquistado, né? O São Paulo vem numa evolução, o São Paulo vem se curando, né, de uma má gestão que aconteceu lá atrás e está pagando-se o preço até hoje, então a gente tem que ter essa consciência também. Ninguém se recupera da noite pro dia, isso leva-se tempo e o São Paulo está se reformulando, está se reformando, tá evoluindo dessa queda que ele teve. Então é ter calma, paciência que a gente está no caminho certo. Esse ano foi um ano de muitas coisas boas e eu tenho certeza que se a gente continuar assim, o ano que vem a gente vai estar muito próximo de conquistar um título. Não, eu acho que foi a última. Sentimento de gratidão por esse clube, onde me acolheu não só diretores que passaram por aqui, mas o CT da Barra Funda, todos os funcionários, todo mundo do staff me abraçou de um jeito que é até difícil falar sobre eles, mas só tenho que agradecer não só aos funcionários, mas todos os torcedores que me apoiaram desde quando eu estou aqui, aqueles que acreditaram em mim, no meu trabalho. E espero que esse clube continue crescendo, continue se agigantando ainda mais, porque São Paulo é muita história, muita tradição, e eu tenho certeza que o São Paulo vai voltar aos caminhos dos títulos aí. Se Deus quiser, vou estar de longe torcendo sempre. Foi a despedida do Reinaldo, entrou aos 34 do segundo tempo, seu jogo de número 375 com a camisa do São Paulo, do atual elenco. Era o jogador que tinha mais partidas, hoje se despediu, deu para perceber na entrevista. O Miranda já se despediu quinta-feira, o Éder já se despediu. Dos que não vieram, o André Anderson e o Andrés Colorado, os dois vão sair, o Colorado certeza, o Anderson é uma questão de rescisão contratual. E dos que entraram em campo, começaram o jogo aqui, alguns também estão fazendo sua despedida do São Paulo. Particularmente, o Léo, se aparecer uma negociação e deve aparecer da França, deve ter feito hoje o seu último jogo. Também hoje o último jogo de Igor Gomes, o contrato vence só em março. O São Paulo vai tentar aí vendê-lo nesta janela para não perdê-lo totalmente de graça a partir do meio do ano. Então o Igor Gomes também deve sair. E do banco aqui o Luizão, que nem entrou, é outro que o contrato vence em janeiro e deve ir embora. Existem alguns pontos de interrogação para o elenco do ano que vem: Nicão, Rafinha, Marcos Guilherme, enfim. Eu perguntei para o Rogério aí na coletiva que vocês já passaram se podem sair 10 jogadores. Ele falou que acha um número exagerado, mas nas nossas contas aqui a gente pode ter um São Paulo com até mais de 10 jogadores desse elenco não se reapresentando. No dia 14 de dezembro começa a pré-temporada, elenco de férias a partir de amanhã. Glaucio e companheiros.
Boa, Edu, você passava a lista aqui de quem tá de saída, o Silas falou, poxa, eu vou voltar, não tá ficando ninguém. Acho que o torcedor de São Paulo gostaria do Silas de novo, hein, Edu? Jogaria tranquilamente. Conhecia a bola. Pode ir que tem vaga. Ô, Edu, ontem eu fiz gol lá no Morumbi, de manhã, e à tarde eu fiz gol lá no Brinco de Ouro com o passe do Zé Roberto. Só isso, tá? E ó, já tô de vermelho aqui, que o figurino já me mandou meio... Puxa, mas... É só acrescentar um preto e branco, hein, Silas? Se o Léo Pelé vai embora também, porque eu já estava pensando aqui, o Reinaldo saiu, tá o Wellington. Então eu já estava pensando aqui, bom, vai ficar o Léo Pelé e o Wellington na esquerda. Já não, porque o Patrick menino, o Patrick beirado. O Patrick lateral, jogou 15 minutos, meio tempo num jogo, e o Rogério tirou ele daquele jogo. Então, assim... Foi mal demais, né? Já vai precisar para acompanhar o Wellington. Então, vai ter que reformular bem o grupo. E aí precisa entrar os experts do clube aí, né? Fique à vontade, Edu. O Patrick Lanza renovou o contrato, né? Mas ainda é muito jovem. Quem está voltando e deve, num primeiro momento, ocupar essa ala, não lateral, mas ala, é o Lisieiro, que está no Internacional. Pelo que eu recebi de informação, se o Rogério topar, ele e o Wellington serão, no começo da temporada, pelo menos, os dois caras pelo lado esquerdo. Bom, Edu, obrigado. Ele falou sobre isso a temporada inteira e citou de novo hoje, era priorizar o Campeonato Brasileiro. Só que o São Paulo foi, como disse o Eugênio, avançando nas Copas. Como você larga uma semifinal contra o Flamengo? Como você larga uma semifinal de Copa Sul-Americana com a torcida ensandecida, enchendo o Morumbi, gritando muito, fazendo muito barulho? O time foi caminhando. Se tivesse caído antes, provavelmente seria uma vitória a mais e essa vitória seria suficiente para o São Paulo ir à fase não vale mais. Não para se classificar a fase de grupos. Eu acho que seria mais difícil. E o São Paulo não podia abrir mão dos mata-matas. Então eu não consigo enxergar erros na mudança de rumos que o Rogério fez. Eu acho que o planejamento foi feito de maneira inteligente, o futebol se apresentou de uma outra forma. Não era título estadual, né? Porque o problema do São Paulo foi que o São Paulo priorizou estadual acima de outras competições, da Libertadores e do Brasileiro. Ali sim não podia. Nesse caso era um título continental que dava vaga à Libertadores, né? No outro caso, a Copa do Brasil contra o Flamengo. O São Paulo fez um senhor jogo no Morumbi. Primeiro jogo. Fez um senhor jogo e não foi mal no Maracanã. E o placar jogo de volta. 3-1, né? Sim, difícil e tem muito a ver com capacidade dos jogadores à disposição dos técnicos e não com aquilo que o treinador fez. Então, olhando para tudo isso, eu não vejo... Claro que deve ter algum erro, ter alguma coisa interna ali, às vezes de relacionamento, perfeito, faz parte. Nenhum técnico é perfeito, mas eu não consigo olhar para o Rogério e deixar de elogiá-lo por tudo aquilo que a equipe fez. E eu elogio também os jogadores. Muitos jogadores criticados, dizendo que o jogador não estava nem aí, que o jogador estava reclamando que estava com o salário atrasado. Os jogadores de São Paulo se dedicaram muito na temporada. O problema do São Paulo é o clube, não é o técnico. Os jogadores estão ali dentro dos seus limites possíveis. É óbvio, o Luciano podia ter feito a reta final do Campeonato Brasileiro, podia. Mas até aí, os jogadores caem de rendimento. Eu não acho que é omissão, que é preguiça, que é alguma coisa assim. O Rogério podia ter escalado melhor ou no outro jogo, ou acertado uma alteração, claro. Lógico. Mas não é isso, não foi isso que comprometeu a não classificação do São Paulo à Libertadores. E vou dizer uma coisa que eu nunca falei como jornalista, porque eu sempre acho que o clube precisa conseguir o melhor resultado possível. Eu não sei se seria bom para o São Paulo jogar a Libertadores? O mata-mata da Libertadores antes da fase de grupos. Fase de grupos, sim. Se tivesse uma vaga na fase de grupos, eu nem discutiria. Pensando em planejamentos, é muito mais arriscado, né? Muito mais arriscado. É você ter o estopim de uma crise no início da temporada, porque se você é eliminado... Mas não pode ser uma opção, né, Bia? Não foi uma opção. Sim, Não foi uma opção. Tô sendo aqui racional, frio. Uma vez tendo acontecido isso, você para e pensa, a realidade para planejar o ano que vem, é mais tranquilo. Racionalmente, São Paulo teria colocado a Sul-Americana abaixo do Campeonato Brasileiro e não dá para fazer porque o assunto é futebol. Porque se o São Paulo tivesse vencido... O que eu me pego muito é isso. Eu me lembro da entrevista do Rogério naquela... pré-final de Brasileiro, eles juntaram o Rogério e o Abel para uma entrevista única. E ele foi perguntado, e aí, vai começar Brasileiro, Sul-Americano? Ele falou, não podemos encarar as duas competições da mesma forma. Sim. Tanto que, inicialmente, na Sul-Americana, ele escala o time reserva. Tinha a equipe titular, que tinha chegado até a final do Campeonato Paulista, que foi a que começou o Brasileiro, e tinha um time completamente diferente daquele que jogava a Sul-Americana. E o São Paulo avançou. Em algum momento, ele desiste de deixar o time reserva. E aí eu vou lembrar o Palmeiras de 18 com o Filipão, que bota o reserva ao contrário, no Brasileiro. Mas ele estabelece bem as diferenças. Essa é uma equipe, aquela é outra. Ele não mistura.
Não ganha as Copas, o Palmeiras, mas ganha o Brasileiro, porque aquela equipe segue. Acho que o São Paulo, aquele velho ditado, né? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. No caso, eram 3 pássaros, né? O São Paulo tentou pegar os 3 pássaros e não ficou com nenhum. Faltou assim, olha, não é abrir mão. Eu vou estabelecer um padrão aqui e vou dar a essa competição 10 anos sem uma conquista que tenha valor. E talvez continue mais e tentar pegar todas ao mesmo tempo. Mas você larga essa conquista para tentar ser 6º lugar no Brasileiro? Eu acho que tem uma questão... Não tem cacife. Não tem. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a possibilidade de a reformulação no tricolor atingir também pessoas importantes, com bastante nome e história dentro do clube. Eu me refiro a Muricy Ramalho e Milton Cruz. Já foram campeões como treinadores, como auxiliares, hoje têm papéis menos importantes. O Muricy é uma espécie de coordenador de futebol, nem sequer viaja com os atletas. Já o Milton Cruz é um auxiliar técnico, mas dá muito menos pitaco do que em outros tempos. O Milton era, nos tempos áureos de São Paulo, o cara que ia buscar jogadores. Hoje ele mal é ouvido. Gosta de botar fogo no parquinho de São Paulo, nesse sábado o pessoal do Lance trouxe a informação de que o Milton Cruz tem uma proposta para virar uma espécie de gerente de futebol do esporte. O Milton já trabalhou no esporte e deixou bons legados por lá, até por isso o nome dele é sempre consultado e cotado. Diante disso, Milton poderia trocar o São Paulo pelo esporte, só vale a lembrança de que o esporte está em processo eleitoral, ainda não há nenhuma definição a respeito de quem vai comandar o Leão no próximo ano. Já sobre o Muricy, o contrato se encerra em dezembro. Resta saber se o Muricy vai ter paciência, disposição e vontade para continuar no ano que vem. Duvido que Júlio Casares, Carlos Belmonte ou até o Rogério Ceni topem ou decidam pela demissão do Muricy, não combina, até porque o Muricy é um cara muito grande, de muita seriedade, com enorme entrada em relação ao torcedor, além de servir como um baita escudo para toda essa galera. Então se o Muricy Ramalho não quiser continuar no São Paulo, a tendência é que esse contrato seja encerrado, não vai haver muito esforço do lado do São Paulo para tentar convencê-lo do contrário. Agora se o Muricy disser que quer ficar, ninguém vai também mover palhas para demovê-lo dessa ideia ou pensar na possibilidade de demissão. Só para relembrar vocês, São Paulo já tem várias mudanças definidas, não ficam para o próximo ano. Reinaldo, Miranda e Éder, que juntos vão garantir uma economia de mais ou menos R$1,5 milhão, contei para vocês no vídeo recente. Também não devem ficar Andrés Colorado, Marcos Guilherme e André Anderson. Não querem ficar o Luizão e o Igor Gomes, tem contrato só Luizão até janeiro, o Igor Gomes até março. Correm risco de sair do São Paulo o Nicão, o Patrick e o Rafinha. Mudanças radicais num São Paulo que preferiu ficar com o Rogério Ceni. Havia duas possibilidades. Ficar com o Rogério Ceni ou ficar com os atletas. Há uma incompatibilidade entre vários jogadores e o Rogério. A diretoria preferiu ficar com o Rogério, até por isso as mudanças serão bastante. Terminou aí, né? O São Paulo consegue uma boa vitória por 4-0, mas no fim das contas, o milagre não aconteceu. O Fortaleza venceu o Santos pela primeira vez na Vila e conquistou novamente uma vaga na Libertadores. O Fortaleza que saiu lá da zona de rebaixamento e conseguiu terminar em 8º. E o São Paulo não teve competência para terminar entre os 8. Agora fica aquela discussão de se tivesse vencido um jogo, se tivesse sido eliminado antes, se isso, se aquilo. E conclusão é que o São Paulo até um longo tempo em 3 frentes e não conquistou nenhuma, a verdade é essa. Mais um ano aí de quase. Agora é aguardar 2023 e aí eu dou a razão ao Rogério Ceni, será muito mais difícil. 4 grandes clubes brasileiros subiram, 3 deles são SAF. Então vai ser fácil pro São Paulo não vai dar para brincar de ficar focando em Copa e deixar o brasileiro para depois, porque uma dessas acaba caindo, né? E falando em São Paulo, ontem o Reinaldo, em entrevista aí no vídeo que vocês viram, já afirmou aí, colocou que foi sua despedida, foi seu último jogo, então ele está se despedindo, deve aparecer em Grêmio Fluminense. Outra notícia também que saiu ontem, que jogadores do Flamengo têm pedido junto a Marcos Braz a volta do Rafinha. É isso mesmo, minha gente. Então, não se espantem se aparecer o Rafinha no Flamengo. Até porque hoje, no dia de hoje, é muito mais interessante, até porque foi um jogo mundial e tal. Mas Marcos Braz não está muito afim de trazer o lateral direito, não. Nome do Muricy, outro nome especulado, né? Pelo Nicola, ficou meio com o pé atrás, ficou mais, aqui não tem interesse em renovar, é mais um escudo e o Casares sempre vai ter interesse em renovar com escudos, que é a menor pressão sobre ele. Apesar do Muricy não ser um diretor tão assíduo, que apareça tanto, mas já tem alguns momentos de crise durante o ano e ele apareceu aqui para responder a jornalistas e a crônica esportiva. Então, ficou meio assim com relação a essa notícia. Com relação ao Milton Cruz, realmente existe esse interesse do esporte, mas o esporte está numa questão de eleições lá dentro do clube, então tem que aguardar um pouco mais. Então é isso, pessoal. São Paulo faz um bom jogo, o Galo fez um jogo muito bom, esperamos que ele comece em 2023 nesse nível, que aí sim virá para agregar.
Igor Gomes também deu bastante assistências, mas esse não deve ficar mesmo. E a lista é essa aí. Eu acho ainda que devem ser mais de 10 nomes. Apesar que com esse gol do Marcos Guilherme eu tô preocupado bastante agora se o São Paulo não vai renovar com o jogador. O Grêmio não deveria renovar com ele não, mas veremos, né? A questão é que o São Paulo vai ter que correr atrás de bom, bonito e barato, porque se tiver que disputar jogador com Atlético, Palmeiras, Flamengo e Corinthians, por exemplo, hoje o São Paulo não tem cacife. Ah, mas o Corinthians tá em crise. Mas o Corinthians contrata, né? Contratou Yuri Alberto, contratou Renato Augusto, contratou Paulinho, contratou o William. E o São Paulo? Complicado, né? Então é isso, pessoal. Não dá aqui para terminar aqui com um sorriso no rosto. Deixou muito a desejar esse ano. São Paulo teve boas chances de ser campeão, tanto contra o Del Valle, uma final que não apareceu para jogar, quanto contra o Palmeiras de Maranhão, onde tinha 2 gols de diferença. Mas deixou escapar. Então não dá para colocar que a temporada foi muito boa. Foi uma boa temporada na questão que o São Paulo competiu, na questão que o São Paulo não brigou pelo rebaixamento do Brasileiro, mas ficou no quase em todas as competições. É incrível. Quase campeão, quase chegou a Libertadores e assim por diante. Esperamos que ano que vem deixe de ser quase para ser campeão, né? Veremos. Agora o São Paulo entra de férias, volta dia 14 de dezembro. Mas pode ficar tranquilo, pessoal. Terá vídeo no canal, seja de Copa, seja de São Paulo. Mas de São Paulo sempre terá durante a semana, porque São Paulo não para. E novidades aparecerão, não tenha dúvida, porque é assim que funciona o mercado da bola. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, ok? Saudações de cores, um ótimo segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.